dia, pessoal, seja bem-vindo aí ao canal Tamires Vida na Fazenda. Vamos por cá, na peleja. Estamos chegando terra na batata aqui. Ainda não terminamos aí a chegada de terra aí que a gente tava fazendo na batata. Outro vídeo para trás aí, eu acho que eu mostrei para vocês. E ainda não terminou, mas falta pouco agora para chegar ao fim aí, né? Porque aqui é a última área que a gente plantou batata, né? Então é o último serviço aqui de chegada de terra dessa estação aí, vamos dizer assim, né? Desse ciclo aí da batata. Terra na batata aqui, ó. A batatinha tá bonita. Essa parte aqui, eu cheguei terra nela primeira, fiz uma parte aqui, depois o outro rapaz fez o restante ali pra baixo. E agora eu tô fazendo de novo aqui esse outro lado de cá aqui. Eu já tô bem embaixo ali. Já tô bem lá embaixo lá. Mais um dia ou 2 dias aí, no máximo 2 dias eu termino toda a área aqui. E agora eu vou ligar aí o pivô para tá pegando água para pôr ali no micron ali, para tá jogando aí um produto aí na terra aí, um fungicida aí. Vou tá ligando aqui o pivô, que a gente pega a água, tem uma mangueira aqui que é conectada aqui, ó. Nesse registro aqui, a gente pede a água aqui no pivô e enche ali. O pivôzão tá aí, ó, só de cantinho aí, esperando aí para uma nova irrigação aí, né? Ontem finalizou aí, fez o giro todinho aí irrigando. Não sei se ele tava a 20% ou 25%. Jogando água aí, agora daqui uns dias joga de novo. Aí, painel, para ligar ele aqui, aí vai acender essas luzes aqui e depois pedir água aqui.
peço água aqui. Passado uns minutinhos aí, ele vai chegar a água aqui e vai encher para aí abaixo. Começando a dar um sinalzinho que tá saindo um ar ali. Chegou a água. Piscinão de onde vem essa água é longe. Vem lá do outro lado de lá. Lá naquele sinalzinho lá, onde tá amarelo lá assim, ó. Lá. Aí ela vem, acho que tem 2 bombas lá, pra dar conta de jogar água aqui. E aí vai chegando água aí. Se tiver as 2 ligadas lá, agora mesmo vai pressurizar aí. Ó. Ele tá de cabeça para baixo, né? A ponta dele tá descendo lá embaixo. Então ele vai demorar um pouquinho para encher aí. Ó, tá rodando lá. Depois eu vou pôr ele bem devagarzinho ali para dar tempo de eu encher ali. Eu ponho ele a uns 2 por hora ali só. Que aí ele não sai do lugar. Ele fica no mesmo lugar aí. Tome água, né? Pra encher esses canos tudo aí. É muita água que chega aí por segundo aí, vamos dizer assim, né? Vem pressurizando, ó. Ó. Acabando de sair o ar dos canos aí. Pressurizou aí o pivô aí. Eu vou lá encher ele para pôr o veneno, o defensivo, né? A gente fala veneno, é o defensivo. Vou pôr ele a 2 por hora, ele tá a 20 por hora. Eu vou pôr ele a 2 aqui, ó. Ó, ponteirinho lá. Vou dar uns 2 aqui só, bem devagarzinho. Pra não tá girando aí, mas é muito rápido aí, né? É isso aí. Encher esse bichão aqui, 600 litros de produto aí. Pessoal, o almoço chegou. E eu vou parar um pouquinho para almoçar. Vamos ver o que veio aqui hoje de almoço. Trazer vocês aqui comigo para ver aqui o que veio de almoço hoje. O que tem nessa marmita aí? Qual será o cardápio de hoje aí? Tem embaladinha, tudo arrumadinho. Aí, ó, vamos ver o que vai ser aí. Ó, macarrão, pelota, quiabo, abóbora, um arrozinho aí. Tá com a cara até boa, ó. Vocês estão servidos aí? Vamos almoçar? Quem já almoçou? Quem vai almoçar aí ainda? Talvez muitos de vocês aqui não conheçam, né, um pouco do processo aí da batata, mas ela leva em torno de 90 a 120 dias até a colheita. E esse processo que vocês estão vendo aí já é o processo da colheita, né? A batata já encerrou o ciclo. E daí vem passando essa máquina, né,
retirando a batata do solo e de forma manual as pessoas vão catando aí essas batatas. Existem duas maneiras, né? A forma manual e tem a máquina também que já colhe essa batata e depois é só despejar aí na carroceria do caminhão. Essa forma manual é uma forma que eu tenho propriedade para falar, pois um dia, né, junto com a minha mãe, a gente fez muito esse trabalho de catar batata, gente. E era desse jeito aí, ó. Minha mãe pegava um zeito muito grande e daí, se tivesse 3 ruas assim, ela já estaria desesperada, né? Ela gostava de acompanhar a máquina. Conforme a máquina vai passando, você tem que estar catando ali o seu pedaço, né? Como dizia ela. Dizia não, diz, né? Mas hoje ela não faz mais esse trabalho. E como consequência tem muitas dores, né? Ela sofre muito com a fibromialgia. Não podia deixar o eito amarelar, né? Daquela forma ali que já estava ficando, já tinha 3 ruas que a máquina havia passado. Então a gente tinha que correr ali para catar essa batata o quanto antes, né? Para não ficar o eito aí amarelinho. E essa é uma forma manual, né, gente? De catar e vai colocando dentro dos bags aí, como esse moço está fazendo. Minha mãe fez muito esse trabalho, gente. Eu fiz junto com ela por algum tempo, mas isso há mais de 20 anos atrás. Confesso que eu não tenho saudade nenhuma desse trabalho, mas ele foi importante, né, para o meu crescimento como pessoa, para valorizar ainda mais cada conquista que eu tenho, por menor que seja, e admirar a minha mãe pela mulher guerreira e batalhadora que ela foi, né, e ainda continua sendo. E hoje ela sofre muito, né, com as dores devido a esse excesso de trabalho de roça, que é muito sacrificante, né, a pessoa sair na madrugada para poder ganhar aí o seu pão. E através da batata, né, muitas famílias são abençoadas, porque desde o plantio, a colheita, né, envolve muita gente por detrás, envolve o fazendeiro, né, de querer estar aí plantando, cultivando a terra, para que o alimento chegue, né, em nossas mesas, porque primeiramente Deus, né, e se não fosse o produtor rural arriscar, né, porque nem sempre a colheita é boa, nem sempre a chuva vem do tempo certo, né, aí no caso é uma área de pivô, mas envolve muita coisa, né, por detrás do plantio. E muitas famílias, né, são beneficiadas com toda essa colheita, né, essa fartura que tem a roça, né, a roça dá muito emprego. Então hoje essa batata é colhida lá na roça, depois ela é levada para uma indústria, né, não é aquela batatinha que chega na glândula do supermercado, porque essa batata aí ela é própria para fritura, então ela vai para uma fábrica de fritura, onde ela é destinada, né, e dessa forma, né, ela vai solta, a granel no caminhão, não precisa ser ensacada, né, não precisa ter aquele cuidado ali para não machucar a casca da batata. E espero que vocês tenham gostado, né? Estejam gostando de acompanhar um pouquinho aqui desse universo da roça que talvez muitos de vocês não tenham conhecimento. Nesse momento aí, gente, já é a máquina, né? A máquina fez o processo de arrancar a batata do solo e ela mesma, né, recolheu ali a batata, né? Ao contrário do que a gente viu anteriormente, que precisavam de pessoas para retirar ali do solo, aí já é o serviço da máquina, né? E cabe muita batata nessa máquina, gente. Eu confesso que é a primeira vez que eu estou vendo, né, a máquina de batata, apesar de a gente não ter visto ela fazendo a colheita, né? É a primeira vez que eu tô vendo, assim, despejar aí dentro da carroceria do caminhão. Quando eu ia com a minha mãe, tinha aqueles caminhões bem grandão, né? A gente falava Romeu e Julieta. Então a correria era muito grande para conseguir aí abastecer todos os caminhões, né, que chegavam na lavoura. Era um ônibus cheio de gente, né, para conseguir abastecer os caminhões para chegar até a cidade, né, até chegar ao destino deles, vamos dizer assim, nem a cidade, chegar ao destino. Como eu disse, né, eu não tenho saudade, mas tenho muito orgulho, né, de tudo que eu já precisei fazer na vida. Trabalhando de forma honesta, apanhando café, catando batata. Já trabalhei de diversas coisas, vendendo as coisas na rua, de porta em porta, né? Às vezes tomando ali um não quero, não tô precisando, a pessoa nem te ouvia. Mas isso tudo serve como aprendizado, amadurecimento, crescimento. E por isso eu sou muito grata, né? E a batata, eu tenho muita história com elas, viu, gente? A gente chegava assim, ó, geralmente não tem, né? Em volta, assim, no lugar que cata batata. Nenhum lugar que a gente possa se esconder, né? Uma sombrinha ali, por menor que seja, pra você se esconder. Era um sol quente, né? Geralmente era numa época de sol muito quente mesmo. E ali a gente acendia um foguinho para esquentar as marmitas, né? Eu tenho muitas lembranças desse tipo. Para esquentar a comida ali. E nem fazia aquilo, não. Da modo só engolia a comida ali e já vamos voltar pro eito. Para não deixar o eito amarelar e a produção também ser muito boa, né? Porque a gente ganhava por produção. Então, quanto mais a gente conseguia catar, mais dinheiro a gente iria conseguir ter no bolso, né? E como a minha mãe muitas das vezes foi arrimo de família, era muito necessário a gente conseguir fazer bastante dinheiro, né? Porque daí a gente conseguia fazer uma comprinha, comprar as coisinhas que tivesse faltando em casa. Foi um tempo muito sofrido, mas ao mesmo tempo um tempo que nos faz crescer muito, né? Amadurecer muito enquanto ser humano, você passar por esse tipo de trabalho. Boa tarde, pessoal. Tudo bem por aí? Por aqui estamos bem, graças a Deus. E eu tô aqui, gente, fazendo uma das coisas que eu mais amo, com o meu fogão de lenha aceso. Aproveitando aí que tem bastante lenha. Ontem o Carlos trouxe um leite e aí
eu já tinha um pouco de leite ali, que é o dia que eu fui lá na casa da Maria, lá em Sacramento, né, no passeio, ela me deu uma garrafa de leite. E geralmente o Carlos sempre leva a latinha na sexta ou na quinta-feira, né? E aí ele traz, eu fervo. E esse de ontem eu resolvi fazer um doce. Falei, eu vou fazer um doce. Aí tô com leite aqui no fogo. Tem pouco tempo que eu coloquei ele aqui. E ele ainda não levantou aquela primeira fervura que costuma derramar, né? Então eu tô aqui de olho. E eu vou fazer pé de moleque, gente. O doce vai ser pé de moleque. Eu coloquei aqui 5 litros de leite e 1,5 litro de açúcar. E aí agora é ter paciência, né? Deixar aqui no fogo até apurar, até dar o ponto, né? Porque como é um doce de corte, a gente tem que tirar ele no ponto certo, senão ele não dá corte, né? E aí eu faço isso olhar o ponto, eu uso um prato com um pouquinho de água. E na hora que eu vejo que tá aproximando, né? Eu vou pingando um pouquinho desse doce na água pra ver se ele já tá no ponto ideal. Talvez aqui, pelo fato do leite ter dormido na geladeira, né? Não ser um leitinho que a gente vai lá, tira na hora, já traz pra casa e já prepara o doce, ele pode vir a talhar, né? Mas eu coloquei também uma pitadinha de bicarbonato. Eu sempre, quando eu vou fazer doce, eu coloco um pouquinho de bicarbonato. Não é muito, porque senão vai deixar seu doce muito escuro. É bem pouquinho mesmo. E aí eu coloquei aqui um pouquinho, vamos ver, né? Torcendo aqui pra não azedar, né? Pra não talhar. Mas se talhar também não tem problema, dá pra comer tranquilamente. Só que não vai ficar aquele doce lisinho, né? Aquele doce fininho. E eu tô preparando ele aqui também no tacho de cobre. Que o doce no tacho de cobre tem seu diferencial, gente. É diferente de você fazer ele aí numa vasilha de alumínio, né? Dá diferença com certeza. E eu também não tô pondo tanto fogo, né? Senão derrama. Não dá tempo de acudir. Ai, gente, eu fiquei tão triste com o meu fogão. Ele rachou todinha a pedra aqui, ó. Eu imaginei que isso pudesse acontecer, mas não queria que tivesse acontecido, né? Vou mostrar pra vocês aqui de mais pertinho. E olha aí, gente, que dó. Por causa do calor do fogo, da última vez que eu acendi, ficou muito tempo, ó, ele rachou bastante. Tá bem rachado. Enquanto tá aqui ó, não, onde veio também, ó. Enquanto tá aqui em cima, né, da onde tem o fogão, não tem problema, né, mas se ele rachar pra cá, e aí já é perigoso as pedras se soltar, né, igual aqui, ó, já tá vindo pra cá, ó. É perigoso ela se soltar. Depois eu vou tentar passar uma cola, o silicone, né, igual passei aqui, ó, o Diego passou pra alta temperatura. Aqui ele passou pra vedar a fumaça, né? E no forno também. Porque daí cola, né? Pra poder colar essa pedra, pra não ter perigo dela se desprender. Eu acho que pode dar certo. Eu não sei se ainda tem ali os silicones, mas se não tiver eu tenho que comprar. Pra não estragar ainda mais, né? O Carlos falou que o ideal é uma chapa de alumínio. Alumínio não, uma chapa, né? De ferro. Porque daí suporta caloria, né? Agora esse trem assim é meio frágil. Ficou bonito, né? Mas a durabilidade dele não é muito grande, não, por causa do calor. O leite tá aí, ó. Daqui a pouquinho a gente vai ter um doce pronto. Agora já meio que passou o risco de derramar, né? Tá levantando fervura assim, desse jeito. Eu já posso deixar ele aqui um pouquinho, só controlar o fogo, né? Vai fervendo aí. E eu vou fazer um enroladinho de queijo, gente. Então, vou separar aqui os ingredientes que eu quero assar no forno a lenha, né? Pra aproveitar ali o calor do fogo. Outro dia eu não filmei pra vocês, mas eu assei pão de queijo nele. Ficou assim, ó, excelente, gente. O forno, ele é maravilhoso. Então, eu vou aproveitar aqui a caloria, que daí eu economizo energia, né? Tem lenha, tem fogo, fogão de lenha acesa. Então, a gente aproveita, faz o doce e já assa ali também uma quitanda, né? Uma merenda. Separei aqui todos os ingredientes que a gente vai usar. Já vou contar aqui pra vocês. Nós vamos usar um ovo. Aqui tem 5 colheres de sopa de açúcar,
325 ml de leite, farinha de trigo, aproximadamente, gente, 500 gramas, né? Mas é sempre bom ter um pouco mais de farinha, caso a gente precise. E a farinha a gente sempre vai acrescentar aos poucos. 200 gramas de mandioca cozida, sem esse talo aqui do meio, tá, gente? É muito importante retirar esse talo. 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga, né? Se você tiver a manteiga, é muito melhor do que a margarina. O fermento, eu não lembro se eu falei, mas um fermento a 10 gramas aproximadamente. Aqui também não lembro se eu falei, mas é 1 colher de sopa de óleo. A gente vai começar a bater no liquidificador essa mandioca aqui com leite. De preferência, gente, a mandioca ainda quente, né? Porque daí ela já vai aquecer o leite, consequentemente ela vai ativar aqui o fermento, mas não deixe de olhar a temperatura depois, né? Para que não esteja muito quente e queime aí o seu fermento, né? Que a gente não quer que o fermento estrague. Então, a gente vai começar por esse procedimento. Aqui, gente, não tem segredo, né? A gente vai vou colocar a mandioca primeiro, porque senão o leite depois espirra, né? Se eu fizer o contrário. O leite e a mandioca, e a gente vai bater. Vai virar um cremezinho. Virar aqui o meu liquidificador pro lado certo, senão ele não funciona. Olha, pessoal, ela tem que ficar assim, ó, com essa textura de creme. Tá? Tem que bater até ficar nessa textura aqui. E eu vou fazer aqui, ó, na batedeira, né? Eu tenho essa batedeira aqui e ela é bem potente, então ela consegue bater massa pesada, né? Então eu vou aproveitar para descansar meus braços. E aí, eu vou começar colocando o creme de mandioca. E o que aconteceu? Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. Enquanto eu separei os ingredientes aqui, e demorei um pouco pra iniciar aqui o vídeo. E daí a mandioca esfriou, não tava tão quente, né? E aí, na hora que eu bati, que o leite tava na geladeira, o trem ficou gelado. Aí eu tive que pôr esquentar ali, coloquei esquentar no banho-maria. Porque se eu levasse pro fogo ia cozinhar, né? E não era isso que eu queria. Então, eu tive que esquentar pra ficar morninho, né? Não perder aí o calor. Então, vocês se atentem a isso, porque não pode estar frio, né? Senão não vai ativar aí o fermento. Eu peguei essa espátula aqui pra rapar bem direitinho, pra não sobrar nada. E aqui agora eu já vou acrescentar o fermento. 10 gramas de fermento. Vou colocar aqui. O açúcar, 5 colheres e o ovo. E vou bater. Deixar bater aqui uns 1 minutinho só mesmo para misturar. Gente, aqui a previsão tá sendo de chuva, viu? Que vai cair água. Tá bom pra chover. Só misturar. Agora, pessoal, eu vou acrescentar aqui a margarina ou a manteiga, né? Se você tiver, claro. Como eu disse, manteiga é melhor, né? Mas aqui na cidade nem sempre a gente encontra com facilidade. E o óleo. Vou colocar o óleo. E depois que eu deixar misturar aqui um pouquinho, gente, eu já vou vir acrescentando a farinha aos poucos. Aqui, ó, eu peneirei, gente, aquela farinha que eu tinha naquele pacote. Ele já era um pacote de farinha de trigo mexido, porém eu peneirei. Eu tenho pra mim que tudo que a gente vai, assim, usar a farinha, seja o bolo, um arroz com pão, quando você peneira, parece que traz mais fluidez pra massa, a massa fica mais macia.
É o meu ponto de vista. Eu não sei nem se tem a ver o que eu tô dizendo, porque eu não fiz nenhum curso de panificação, mas pela experiência de fazer rosca, eu acredito que peneirando, né, rosca e bolo, a farinha dá uma textura melhor ali pra massa, né? Então agora eu vou acrescentando aqui aos poucos. Vou pegar aqui uma colher. Peguei aqui uma colher e vou acrescentando essa farinha aqui aos poucos. Nobody told me to settle down. Day nights and late nights don't get around. But there's something about you I like. About you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you I like. About you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Guess I'm just too scared to settle down. There'd be many nights I got too high. A gente não teve jeito, não. O trem jogou tanta farinha pra fora que eu falei, nossa, eu vou ter que colocar a mão na massa. Vai ter jeito, não. E ela ainda tá grudando muito. E aí ia começar a fazer muita sujeira com a batedeira. Que daí eu resolvi colocar ela aqui na bancada mesmo. Dar uma sovada aqui. Tá quase dando ponto. Porque como fica dura, né? E aí lá ela vai jogando muita farinha pra fora. Deu certo muito essa massa, não. Eu já fiz a rosca na batedeira e não solta tanta farinha assim, né? Mas tá bom. Tá grudando bastante. Ó, como tá mole. Pessoal, aqui eu não acrescentei mais farinha, além daquilo que eu mostrei pra vocês. O que que eu fiz? Untei aqui as mãos com óleo e tô acabando de dar o ponto na massa. Por quê? Se eu for dar ponto na massa com farinha, essa massa vai ficar muito mole, ó, muito dura. Muito mole, vai ficar muito dura, ressecada, vai ficar aquela massa pesada. E eu quero ela assim, ó, uma massa mais mole, né? Mesmo que às vezes dê um pouquinho de trabalho para abrir, mas eu não quero pesar essa massa. Então, eu tô untando aqui, ó, as mãos com óleo, pra eu poder acabar de dar o ponto nela, senão ela vai ficar muito ressecada. E eu prefiro trabalhar com a massa assim, mais mole. Mas aí vai do gosto de vocês, né? Senão... Ó, eu não sou muito boa com sova não, gente. Mas o importante é sovar. Não importa como que se sove. Ó, tá vendo? E aí agora eu vou deixar ela descansar, crescer, né? Pra depois a gente enrolar os enroladinhos.
Ó, nossa massa tá indo crescer. Olha como ficou bonita. Vou tampar, ó. Deixar bem abafadinho. Pra ela dobrar de tamanho. Ó, não entrou, não tem ar nenhum. Daqui a pouco a gente volta. Olha só como já engrossou o doce, ó. E eu acredito que já tá dando ponto. Vou testar aqui. Podem ver que pinga, ó. E não suja a água da maneira que tava sujando da outra vez que eu mostrei pra vocês, ó. Deu uma pequena agarradinha aí, mas a rapinha do tacho também é muito saboroso. Percebam, gente, que ele deu uma talhada, ó. Olha aqui na colher pra vocês verem, ó. Isso aqui indica que o doce talhou. Tá vendo? Então ele não vai ficar aquele doce lisinho. Mas isso não interfere no sabor, né? Como eu falei pra vocês, é um leite que veio da roça, né? Então ele dormiu na geladeira. O ideal é fazer do leite bem fresquinho. Bem fresquinho mesmo. Mas isso não vai interferir, não vai ter problema nenhum o leite ele ter dado uma talhadinha no final. Aí, ó, eu já percebo que ele já tá ficando firminho, ó. Olha aqui pra vocês verem. Ele tá firminho, então quer dizer que eu já posso tirar ele do fogo, que ele vai dar o ponto. Ó, ele já tá endurecido. Quando a gente põe ele na água e ele já fica firminho assim, ó, quer dizer que tá bom, né? Que na hora que eu bater ele aqui, ele vai dar o ponto de corte. E aí, como eu quero um pé de moleque, eu vou colocar aqui, ó, o amendoim triturado. Se eu tivesse ele em grão, eu colocaria também, mas eu não tenho. Só tenho ele assim, triturado. Então agora é só misturar. Oi, Miguel. Qual o nome? Agora eu vou bater ele aqui, gente, pra poder despejar ele daqui a pouquinho. Bater nada mais é do que a gente esfriar o doce. Esse amendoim, ele já é torrado, então eu só despejei aqui mesmo. Obviamente que se a gente fizer com o amendoim que a gente torra em casa, fica muito mais gostoso, né? Pessoal, já despejei o doce aqui, ó. Sai fogo. Olha aí. Tá pegando minha Sobrou cara. quase nada, né? Deixa eu tirar ele daqui, porque senão ele continua esquentando. Vou pôr aqui em cima do fogão. Ó. Mamãe, você sabia que o fogo queimou minha cara? É o calor do fogão, Miguel. Aqui, pessoal, É calor, eu gosto de tirar ele assim, ó, pessoal. nesse ponto. Ele não tá duro. E aí, pessoal, pra ficar mais fácil de esparramar. Porque se a gente deixar ele esfriar no tacho, é muito... fica ressecado depois, não fica com a aparência muito bonita, ó. Mas aqui vocês já percebem que ele já engrossou. Então quer dizer que ele vai dar o corte. Eu acho que eu exagerei no tamanho da forma. Mas eu não passo nada na forma. E a gente não pode deixar pra cortar ele frio. Ele ainda tem que estar morno, né? Pra gente conseguir fazer aí os pedacinhos. Os pedacinhos é quadrado. É, quadradinho. Mas ficou uma delícia, viu, gente? Já experimentei aqui. Se conseguir, tem que cortar assim, assim e assim. Fazer quadrado assim. Sim. Eu já vou passando a colher aqui nele, ó. A gente vai vendo que ele vai secando, ó. Já tá bem seco. E depois é só cortar. Não pode deixar ele endurecer de tudo pra cortar, não. Senão a gente não consegue fazer os pedacinhos bonitinhos. Dando uma lisadinha aqui por cima. E olha como que ficou lindo, gente. Mesmo tendo talhado, ele ficou bonito, né? Ficou um doce bonito. O carro da pamonha passa, gente. 3 vezes ao dia, pode contar. E chegou a melhor hora, né, gente? Ó, hora de rapar aqui o tacho. Ficou ali na beiradinha do fogo, ainda deu até uma rapinha, gente. Isso aqui é gostoso demais, dá conta. Pensa o tanto que está bom, multiplica. Muito bom.
Olha só que belezura, gente, que ficou a nossa massa. Olha como cresceu. Ó, que linda que tá. Caiu algum cisquinho aí, mas é do fogão de lenha, relevem. Agora eu vou despejar essa massa aqui. Na verdade, antes de despejar, eu vou passar um óleo, que aí eu vou abrir aqui e fazer as fitinhas pra enrolar. Aqui, gente, eu ia fazer enroladinho só de queijo. Daí resolvi fazer presunto e mussarela e de salsicha. Confesso que eu não sou muito de estar utilizando salsicha aqui em casa. É uma coisa que eu compro raramente, né? De vez em quando, mas de vez em quando a gente se permite comer. Então, eu vou fazer de queijo, presunto e mussarela e de salsicha. Colocar um pouquinho de óleo, gente. Eu prefiro usar o óleo do que a farinha, para poder untar, né? Porque eu acho que a farinha a gente vai deixando a massa cada vez mais pesada. Então, eu prefiro usar o óleo. Eu vou passar uma camadinha bem fininha aqui, só para não grudar mesmo, nas mãos também. Eu preciso de alguma coisa para abrir essa massa, gente. Eu não tenho rolo, essas coisas, não. Olha que linda. Olha isso, gente. Olha como que ela tá toda rendada. Não sei se a câmera tá pegando aqui direito, mas olha aqui. Vou até trazer mais perto pra vocês verem. Tanto que ficou perfeita. Olha isso, gente. Ficou toda rendada. Maravilhosa essa massa, viu? É a primeira vez, gente, que eu tô fazendo. Deixa eu ver se tá pegando direitinho. É a primeira vez que eu tô fazendo enroladinho. E que eu tô fazendo também essa massa, né? Mas, pelo jeito, vai dar super certo. Aí, como eu falei, a gente não deixa ela ficar tão pesada, né? Cheia de farinha. Não, a gente faz ela mais mole, né? Às vezes fica grudando um pouquinho nas mãos, mas a gente unta aí com o óleo e dá tudo certo. Tirar aqui o ar dela. Sabe aquelas coisas bobas que a gente precisa ter na cozinha e acaba não tendo? Por exemplo, no meu caso aqui, um rolo. Eu precisava ter um rolo e não tenho. Vou tirar uma quantidade aqui de massa para poder abrir. E eu vou usar esse negocinho aqui do plástico filme. Vamos ver se vai dar certo. O ideal não é passar a faca na pedra, né? Mas é o que temos aqui pra hoje. Vou começar pelos de queijo. Ó. Acho que essa faca pra cortar também não ficou muito boa, não. De cara, eu acho que a massa poderia ter ficado um pouquinho mais firme, viu, gente? Isso aqui já quebrou o queijo. Ficou grudando muito. Tô
fazendo, Miguel? Hã? Tem muita habilidade com isso aqui não, gente. Mãe, tô escutando um barulho de Magalu. Magalu não é perto daqui. Magalu e... Continuo por aqui, gente, ó, tentando. É a primeira vez, gente, que eu faço esse tipo de receita, né? No caso aqui é um salgado, né? Um lanchinho. Não tem muita experiência. Então, assim, tudo aquilo que é novo, né? Às vezes não vai dar certo de primeira. Às vezes eu sou igual a vocês, experimentando alguma receita, né? Tentando fazer dar certo. Aqui eu achei que a massa ter ficado mole não me ajudou, né? Eu acho que ela deveria ter ficado um pouco mais firme. Poderia ter colocado um pouco, sim, mais de farinha, né? Então, nada como a gente ir testando, né? Testando, da próxima vez vai ficar melhor, com certeza. Porque aí não tá dando aquele modelo bonito, né? Que geralmente tem aí o enroladinho. Tá vendo? Ele tá muito mole, ó. Aí não dá aquele formato, né? Na formatinho aí do salgado, né? Vai ficar tudo uma coisa só, né? Parece que emendou. Mas vamos lá, né? Já que a gente começou, vamos acabar. Eu não sou muito boa com esses negócios de enrolar. Por que que eu nunca fiz coxinha? Porque eu não sei enrolar. Coxinha frita, né? Que é um salgado delicioso. Não dou conta, eu não tenho habilidade. A minha coordenação motora para essas coisas não é muito boa, não. Aqui arrebentou. Eu vou emendar ela aqui. E ainda vai faltar mais um pedacinho. E nós vai emendando. Aí eu vou fazendo aqui, e depois na hora que estiver pronto, que eu for levar pro forno, eu mostro pra vocês. Porque agora, depois de enrolada, a gente ainda vai deixar um tempinho pra ela poder crescer novamente. Então agora eu tô enrolando e depois a gente deixa crescer. Deixa eu também. É, gente, acho que tá aí uma coisa que eu não dominei não, viu? Ah, é salgado do jeito que ficou. Isso aqui, no caso, é meu bauru, presunto e mussarela. Gente, ficou horrível E o outro o enrolado. é meu. E o do meio é meu. Miguel enrolou um desses aqui que eu já nem sei qual que é. Foi É ele. do meio. Esse? Uhum. Esse aqui é o do Miguel, ó. O Miguel tá mais esperto do que eu. Aí Eu tô deu fazendo 2 bauru. o biscoito do papai, pessoal. Deu 5 enroladinhos de salsicha. E aqui ficou os enroladinhos de queijo. Eu já vou colocar no forno pra assar. Eu vi num vídeo, né, que o enroladinho tem que ser no forno bem quente pro queijo não sair, né? Que se for no forno muito brando, vai ficando toda a vida e ele acaba... tá aberto aqui, ó. Acaba escorrendo, né? Acho que o forno aqui tá bem quente, deixa eu ver. Tá propício. E vamos ver, né? O que que vai sair aqui. Eu vou pôr esse, porque já cresceu. Não vou pincelar nada por cima. E daqui a pouco a gente vê como que tá. Isso aqui ainda tá crescendo. Até tirar ele daqui, ó. Um pouquinho em cima. Pessoal, aqui quase que tá passando. É da hora de partir o doce. Olha como é que já endureceu. E já tá firme pra partir. Mais um pouquinho, nem não partia, gente, o doce. Já tá bem seco, ó. Produção de hoje finalizada com sucesso.
Aqui ficou os enroladinhos de queijo. Aqui tem o de salsicha. Vou dizer que é um bauru, né, gente? Mas relevem. Tá com muita cara não, viu? Vou abrir um aqui pra gente ver se ficou gostoso. Não experimentei nenhum ainda. Aqui ficou doce, ó. Já piquei todos os pedacinhos e coloquei aqui, gente. Esse doce ficou muito bom. Tá desmanchando na boca de tão macio que ele ficou. Com pouco açúcar, a gente sente aí o sabor do leite. Muito gostoso. A proporção que eu usei foi 5 litros de leite e 1,5 litro de açúcar. Ficou muito bom. Vou partir primeiro aqui um de queijo, porque foi os que eu tirei do forno primeiro, né? Tá morninho, pra gente ver, ó. Por cima ele corou mais, né? Assei tudo no forno a lenha, gente, pra aproveitar aí o calor, né, do fogo. E vamos ver aqui como que ficou por dentro, né? Ó, a massa parece que ficou muito boa, gente. Apesar de ter ficado mole, né, dado um pouquinho de trabalho aí pra enrolar. E eu não quis finalizar com calda de açúcar, né? Eu já vi que tem muita gente que põe calda de açúcar por cima, né? Põe coco ou leite condensado. Eu quis ele bem assim mesmo, ó, o pãozinho com queijo. Deixa eu comer um pedaço aqui pra contar pra vocês, né? Dar minha opinião sincera. Sendo bem sincera, vocês podem ter reparado que na receita eu não coloquei sal, porque na receita original não colocava sal, era só 5 colheres de sopa de açúcar. Eu achei que faltou, assim, ou sal ou açúcar, não ficou apresentando doce. Então, não ficou ruim, mas poderia puxar ou pro salgado ou pro doce. Não ficou nenhum nem outro, ficou uma massa bem neutra. Samira quer um enroladinho de salsicha, isso aqui foi o que o Miguel fez, é um burrito. Tá quente. Parte aí pra gente ver. Esse é o de salsicha. Miguel caprichou na massa. Ficou maçudo, né? Mas sim, é uma primeira vez, né? Fazendo. Vamos ver o bauru. Como que ficou? Acho que é bauru mesmo que fala, né, gente? Esse salgado aí, com presunto e mussarela. Eu acho que esse aqui com a massa, talvez ele vai ficar mais saboroso, porque presunto e mussarela tem mais sabor, né? O queijo, como ele tá um queijo sem sal, ele é bem fraquinho de sal e a massa também tá bem sem sal. Ó, ficou assim por dentro. E eu vou experimentar um pedaço. Dando a minha opinião bem sincera, gente. Só não ficou melhor porque ficou que é trem sonso. Não é de sal e nem de doce. Então, como na receita falava que não ia sal, era só 5 colheres de açúcar, eu achei que ficou muito sonso. Então, assim, poderia colocar um pouquinho de sal, que fosse uma colherzinha de café ou de chá de sal, pra ter um salgadinho ali, sabe? Aí, então, eu não gostei, assim, do tempero da massa, mas a massa em si ficou macia, ficou bem fofinha, né? Que eu não coloquei tanta farinha. Mas assim, né, para uma primeira vez, ficou até bom. Eu acho que de todos que eu fiz, o que mais ficou, assim, melhor no meu paladar foi o de queijo. Mesmo ele tendo ficado mais sem sal, mas é o que combinou mais com a massa. Foi o enroladinho de queijo. Mas tá bom, com a primeira vez tá excelente. Já vou aproveitar, finalizar o vídeo com vocês hoje por aqui. Tá armando muita chuva, né? Eu vou editar aqui para colocar o vídeo para carregar, para subir pro canal. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vídeo aqui. Não deixe de curtir, comentar, hypar o vídeo, porque tudo isso ajuda bastante. Beijo grande e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!